que a coordenação tem que fazer diante dessas demandas dos pais dos alunos com dificuldades. É isso que eu vou te falar hoje no Estourando a Bolha. Boa noite para você que está chegando, eu sou a Maria Carolina e nós vamos falar hoje sobre essa questão do papel da coordenação diante dos alunos, dos pais dos alunos com dificuldades. E entra uma grande questão das nossas lives de segunda-feira. Elas te ajudam a ter práticas mais assertivas para que você seja uma coordenadora segura e organizada. Boa noite! Boa noite para quem está chegando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, começando o nosso grande evento aqui. Eu sempre considero a lives um grande evento. Eu gosto muito de fazer live, até falei pra Marcélia isso. A grande questão que a gente vai falar hoje é a questão do papel da coordenação diante dos pais dos alunos com dificuldades. Nem só dos alunos com dificuldade, diante de todos os pais. E aí eu quero saber de vocês aí, a demanda de alunos com dificuldades está muito grande aí? Porque lá na escola está assim gigantesca, eles vieram e acredito que aí também esteja uma demanda muito alta. Por quê? Porque nossas alunas têm falado muito sobre essa questão com a gente nos plantões de dúvida, toda a questão que a gente tem, né, o nosso contexto. A grande questão é, por que será que eles estão tão inseguros? E o que será, né? A gente sabe por que eles estão com dificuldade, né? Por causa da pandemia, porque ficaram 2 anos em casa, todo esse contexto. Mas por que será que essa demanda do atendimento a pais, essa demanda que os pais querem tanto falar, resolver, acontecer, por que essa demanda aumentou tanto? E hoje eu vou falar com vocês exatamente isso. A gente vai falar qual que é o papel da coordenação e eu vou passar algumas informações e algumas estratégias para vocês de como fazer. E também, inclusive, eu vou falar de alguns documentos importantes dentro deste processo. Então, né, lembrando, essas aulas de segunda-feira, principalmente essa, ela é um aquecimento para a nossa fórmula da coordenadora segura e organizada, porque ela vai rolar dia 21, 23 e 25, onde a gente vai ter 3 aulas gratuitas e online para que você seja uma coordenadora segura e organizada e consiga enfrentar com total segurança e organização os desafios diários, né? Um projeto de ressignificação é importante. Mas, vamos lá, vamos contextualizar aqui. E aí, é a grande questão. Eu falei que, por que os pais estão tão inseguros, né? Que a gente sabe porque os alunos estão com tanta dificuldade, mas por que a insegurança dos pais? Porque os pais não sabem o que esperar. Porque eles, diante de um contexto de demanda de escola, eles não sabem mais, porque tem criança que chegou agora na escola, tem aluno que mudou toda a rotina da família. Isso causa uma insegurança para os pais. E aí eu vou te falar exatamente o que fazer em relação a isso. Por que é importante? Primeiro passo. Por que é importante eu saber qual que é o meu papel? Porque eu sabendo qual é o meu papel, eu tenho total noção e segurança do que eu vou falar com meu pai, com meu professor, com meu aluno, dependendo do segmento. Então é importante que a coordenadora esteja segura do qual é o papel dela para que ela não seja pega desprevenida pelo pai. Para que você saiba de fato. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, eu até anotei aqui, eu vou dar uma colinha, mas eu anotei aqui para a gente primeiro pensar algumas coisas que eu já falei com vocês nas lives anteriores, mas outras eu vou passar, né, mais a fundo. Qual que é o seu papel como coordenadora diante desses alunos com dificuldades? Primeiro papel, nortear o seu professor com estratégias, ajudar o seu professor, né? E aí eu já até fiz uma live só exatamente sobre isso. Então é importante que você pense seu professor, seu aluno e como que você vai nortear isso. Você vai ter que dar suporte e orientação para a família. Por quê? O que acontece normalmente na escola? A gente acha que tá tudo bem, eu estou fazendo a minha parte. Só que não basta fazer a sua parte. Você precisa explicar para o pai qual parte está sendo feita. Sim, caramba, mas eu vou ter que prestar conta, eu trabalho no ensino público, como assim? Sim, você vai ter que prestar conta porque o pai é responsável pelaquela criança e ele tem o direito total de saber o que estão fazendo com o filho dele, como que estão fazendo para ajudá-lo, mesmo que seja no ensino público. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar como fazer isso. Só que você não vai conseguir fazer isso do nada. Porque, eu tô te falando que você tem que ajudar a nortear seu professor para que ele norteie seu aluno. Eu tô te falando que você tem que prestar contas, né? Explicar para o pai o que está sendo feito e como vai ser feito
do aluno. Eu te falei que você tem que criar estratégias para ajudar seu professor em sala de aula. E que hora você faz isso se você não se organiza? Tá vendo? Aqui são 3 coisas. Só que para conversar com o pai, eu tenho que marcar reunião, eu tenho que pensar numa pauta, eu tenho que organizar os projetos que eu vou fazer com esse aluno. O meu professor, eu tenho que assistir a aula para ver o que ele está fazendo. Eu tenho que conversar, verificar o aluno, eu tenho que conversar com o terapeuta de vez em quando, eu tenho que sentar numa reunião com o meu professor, eu tenho que acompanhar tudo isso, eu tenho que estudar para ter estratégias. Que horas você vai conseguir fazer isso se você não se organiza? Então é necessário que você aprenda a se organizar. E essa é uma das coisas que a gente vai ensinar na Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada, né? Mas isso fica lá para a semana dia 21 a 25 que vai ter a fórmula. Mas eu quero que vocês entendam o patamar geral. Seu papel é esse. E aí agora a gente vai começar a destrinchar cada parte. Então, eu preciso orientar meu professor. A gente já tem uma live específica sobre isso aqui, tá? E quem está no método também tem, né? No método Liderar com Sutileza a gente também tem várias aulas, tem um módulo inteiro só sobre isso. Então é muito importante que a gente lembre disso. Mas tem uma live aqui falando sobre estratégias, tem aula no YouTube também falando sobre estratégias, então vai lá dar uma olhada. A outra coisa é que você precisa saber exatamente, ter segurança do que você precisa fazer. Eu sei a estratégia, o que eu preciso fazer. Como os pais, a grande sacada dos pais, como eu disse, não é que você vai prestar contas. Mas quem não tem nada a temer, tá tudo bem. Eu sei qual é o meu papel, eu sei o que eu estou fazendo. Quando a gente pensa no aluno com dificuldade, e aí vocês me contem aqui, vão colocando nos comentários se tem muito aluno ou pouco aluno com dificuldade. Isso tem que ser feito com qualquer aluno, né? Essa questão de explicar para o pai o que está sendo feito. Só que com a questão do aluno com dificuldade, essa periodicidade, ela tem que ser um pouco maior, entendem? Você vai ter mais coisas. Se você faz a cada bimestre, talvez seja mensal, dependendo do aluno. Depende do caso, eu vou falar. Depois respira aí que eu vou explicar a periodicidade, vou explicar como faz isso, tá? Fiquem tranquilos, fiquem até o final pra gente, e aí vocês vão me acompanhando. A Vanessa colocou muito, tem muito, né, gente? Assim, eu conversei com uma aluna nossa, ela falou que ela tava com uma escola com 25 casos de inclusão. É muito aluno, é muita demanda. Imagina se ela não se organiza para atender, para olhar com atenção e carinho para esses alunos. E aquilo que a gente fala, não quer dizer que você vai dar conta de todo mundo, mas quer dizer que você vai fazer seu papel. E qual que é essa questão no papel no caso dos pais? Primeira coisa, alinhar as expectativas e a realidade e as possibilidades de ação. Por que acontece? Quando eu conheço meu aluno, nossa, gente, vocês estão me arrasando. 66, então tá bom, gente. Eu tô me sentindo meio michuruca, eu nunca mais vou reclamar da minha escola. Mas a grande questão é, eu conheço meu aluno, eu conheço a minha escola e eu conheço os pais. O que muito acontece em contexto de alunos com dificuldades? O pai, às vezes, ele quer que a professora dê full time, né, pro filho dele, um olhar full time. O que é isso? É olhar todo momento para aquela criança. Só que às vezes não é isso que a criança precisa. Às vezes não é isso que a escola consegue propor para o pai. Às vezes não vai ter uma AT desse aluno com dificuldade quando é necessário, porque não tem recursos humanos e talvez essa criança nem necessite. Então é muito importante essa reunião que vocês vão fazer com os pais, qual que é o seu papel? Alinhar as expectativas nessa reunião. O que ele está esperando da escola e o que de fato a escola consegue. Ai, Carol, mas tem que deixar claro? Sim, sabe por quê? Se eu tô te vendendo, vamos colocar uma coisa simples, gente. Se eu tô te vendendo um cachorro quente, e eu falo assim pra você, olha, tem lá a placa falando todos os lanches que a gente vende, o tipo de cachorro quente, tarará, tarará. E aí você, nossa, eu quero um dogão, eu quero isso, com isso, com isso, com isso, aquilo, tarará, nossa, excelente. E aí você vai me pedir. E aí eu vou falar assim, olha senhora, mas não tem milho, não tem batata palha, não tem salsicha, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Como assim? Não tem. Você podia ter colocado lá. Não temos esse dogão, não temos esse daqui com esses ingredientes. Não era muito mais fácil? Não diminui a frustração? É a mesma coisa. Você precisa deixar limpo, colocar na placa do seu doguinho, né? O que você tem pro seu aluno. Qual é o recurso que você tem.
Por que acontece? Às vezes o pai, ele vai para a escola, pode ser até particular, a pública também, tá? E ele viu na internet que tem uma AT, que tem que ter uma AT, XPTO. Só que a AT, ela só fica 2 horas por dia com o filho dele. E ele acha que tem que ficar o dia inteiro. Pai, não é possível ela ficar porque não temos recursos humanos necessários para isso. Ou, por exemplo, eu quero que o meu filho saia daqui lendo e escrevendo. Pai, você entende que o seu filho ele tem uma dificuldade maior que os outros devido a X, Y, Z e que a gente não vai conseguir alcançar isso até o final do bimestre, até o final do ano? Pois ele tem uma coisa, eu não posso te prometer e colocar na pedra, cravar em pedra que ele vai conseguir isso. Isso é alinhar a expectativa. Isso é um ponto que a gente precisa fazer, porque aí ninguém se frustra no final. Porque mesmo sendo público, o pai tem direito, ele é cliente lá, gente. Independente de contexto público, privado, filantrópico, ele é um cliente. E ele pode exigir. Eu posso chegar nas Casas Bahia e falar assim, eu quero um XPTO, parará, parará, parará. Ele fala assim, mas não tem, moça. Não tem isso aqui. Não vendemos isso aqui. Eu posso chegar na Casas Bahia e falar assim, eu quero um prato de salada X. E ele vai falar assim, não tem, a gente não vende isso aqui. Então é muito importante alinhar essas expectativas. Ficou clara essa parte, gente? Vocês conseguem imaginar vocês fazendo isso? E óbvio, quando você consegue fazer isso, quando você tem uma sondagem adequada para poder conversar com esse pai, você precisa se preparar para ter essa conversa, tá? Você precisa pensar nos recursos que você tem, nos recursos que o aluno precisa. Você precisa pensar na forma com quem vai lidar com este aluno. Para isso você precisa. E é por isso que essa aula, né, essa live aqui, ela não rolou no início do mês. Ela rolou agora, quase um mês depois que a gente voltou, as escolas voltaram. Porque eu preciso de um tempo para conhecer esse aluno, para conhecer minha equipe, para pensar, para ver o que eu tenho de recurso. E aí você entra em contato com esse pai, para falar, para alinhar a expectativa. Uma outra coisa que a gente faz com os pais, quando vocês vão me falando se tá ficando claro, eu vou tomando minha água. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é explicar para os pais quais são as estratégias que a gente vai ter para essa criança. Carol, como assim? Eu não sei quais são as estratégias. Então te vira e aprende. Então te vira e descobre. Porque o correto, com o papel de coordenadora, é você mostrar para o pai como você vai evoluir aquele aluno. Por quê? Vamos supor que o pai, a gente já alinhou a expectativa, tá bom? A gente alinhou a expectativa. E aí eu chego pro pai e falo assim, tá bom, pai. Ele vai aprender a ler. Tá bom, ok, tá. E aí, no final das contas, você não tá ensinando a ler. E o pai não sabe o que você tá fazendo com esse aluno. E depois ele vai falar assim, mas você me prometeu isso. Não, pai, eu falei que eu ia estudar. Essa é essa estratégia. A estratégia era uma forma de você garantir que o pai entenda o que está sendo feito, o que é esperado ao longo do processo. Então, vamos dar um exemplo real. Eu tenho um aluno que ele tem dificuldade comportamental, além da parte pedagógica, ele tem uma dificuldade comportamental, em que ele não quer ficar na sala, ele grita, ele bate. E aí o pai está esperando que esse aluno aprenda a ler e escrever no primeiro mês. E aqui eu vou falar, pai, olha, vamos alinhar as expectativas. Lembra, alinhar as expectativas. Ele não senta na cadeira. Ele tem muita dificuldade de seguir regras. Nesse primeiro mês, nós vamos focar em desenvolver a parte de foco e dele ficar dentro da sala. Depois do primeiro mês, a gente vai alinhando, enquanto isso a gente vai em paralelo mostrando as atividades para ele, vai tendo a parte mais expositiva, mas enquanto ele não sentar e não parar com os problemas comportamentais, eu não consigo fazer com que ele evolua tanto na parte pedagógica. E Carol, e as estratégias? Então, pai, para essa evolução, né, eu vou usar X coisa, eu vou fazer com que ele fique na sala, a gente vai ter professora de apoio para ele, para que quando ele ficar, quiser gritar, quiser fazer não sei o que, vai ter uma pessoa que o ajude, o acolha. A gente tem, às vezes você tem a psicóloga da escola que vai estar próxima dele e vai ser uma pessoa próxima para ajudá-lo. Nós vamos pensar nas aulas de socioemocional 2 vezes na semana, 1 vez na semana, para ajudá-lo a melhorar nessa regulação emocional, para que depois a gente entre com a estratégia de pedagógica. Olha a diferença do que eu falar assim, pai, olha, então ele tem um problema comportamental,
a gente não consegue dar conta dele e a gente não sabe como é que a gente vai fazer para que ele consiga evoluir. Precisa levar no pediatra. É muito diferente. E o seu papel como coordenadora é passar essa segurança para o pai. Que segurança? Eu sei o que eu estou fazendo. Pode confiar em mim que o seu filho está bem cuidado. Esse é o papel da coordenadora. Então é muito importante que você pense em estratégias. Gente, e para pai, não precisa ser uma estratégia mirabolante, que nem eu falei, X, Y, não. Pode ser simplesmente, pai, a gente vai deixar ele sair mais vezes para ir no banheiro. Pai, a gente vai fazer 5 minutos de meditação. Sei lá, qualquer coisa assim, coisas que provem que você está querendo evoluir aquele aluno. É importante isso, tá? Então é muito importante que você faça isso. Ficou alguma dúvida em relação a essas duas? Porque aí eu já vou passando para o próximo passo. Vai colocando as dúvidas de vocês, que aí eu vou respondendo. O que acontece dentro disso? Carol, mas você está me falando que eu tenho um papel, que a gente tem que fazer isso e aquilo, que piriri pororó. Carol, mas você só fala que a gente tem. E a família? Aí temos um ponto nessa conversa. Além de alinhar as expectativas e a realidade, além de passar as estratégias, você vai explicar para a família qual que é o papel dela dentro dessa situação. Porque não é jogar a criança lá e falar assim, te vira, linda, beijo, tô indo embora. Não. A família tem um papel central no desenvolvimento desse aluno, certo? E eu, como coordenadora, o meu papel é lembrar a família desse papel dela. Seja levar no acompanhamento se é um aluno que já tem um acompanhamento, fazer o encaminhamento se tiver que fazer o encaminhamento. É lembrar a família que ela tem que fazer as atividades dele, porque você vai mandar de reforço. Uma das estratégias pode ser mandar reforço para casa, para ele pontilhar, para ele pintar, para ele fazer. Pai, nós vamos mandar porque ele está com muita dificuldade, então a gente vai estar mandando 2 atividades na semana para que ele consiga evoluir e ter mais fixação do conteúdo. O seu papel, família, é fazer essas atividades com ele. O seu papel é levar no encaminhamento, no neuro, no psicólogo, na TO, onde for. Mas a gente precisa deixar isso muito marcado para a família. O seu papel é não acabar com o meu papel. Porque, por exemplo, se é um aluno que tem dificuldade comportamental, eu preciso trabalhar com a família também, concordam? Então, eu preciso que a família também me ajude em casa. Pai, e a gente vai estar sempre mandando as atividades que ele está fazendo aqui para se você quiser reforçar, tá bom? E aí a gente vai trabalhar com vocês junto e a gente vai ter todo esse cuidado. Uma coisa que eu preciso salientar muito fortemente. Essa conversa é fácil, gente? Não, não é fácil. De forma nenhuma. Porque, como disse a Vanessa aqui, a parte mais difícil é que a família delega muito papel para a escola, principalmente na escola particular. E esse é uma das questões de ser muito difícil a conversa. Porque nem sempre a família lembra e sabe do papel dela. Por isso que quando você faz a reunião e você orienta o pai e você norteia com as estratégias, você está mostrando a sua parte como escola. E aí você coloca uma linha divisória e fala assim, daqui para cá, esse é o seu papel. Então é muito importante que vocês se lembrem disso. Ai, mas aí eu trabalho numa escola particular. Eu também, gente. Nem por isso eu deixo de demarcar para a família qual que é o papel dela. Sabe por quê? Porque eles vão cobrar? Não é a professora, não. Quem vai segurar o rojão depois é você. É você que vai atender essa família. Então lembre-se disso. Você também tem que demarcar muito especificamente qual é o papel dessa família, o que é esperado que essa família faça. Se é levar o encaminhamento que você pediu, se é fazer a terapia, se é fazer a atividade com esse aluno, se é sair um pouco mais com essa criança, se é educar, né, ter um pulso mais firme com esse aluno, se é tirar das telas, tá? Claro, ninguém vai fazer isso aqui de forma, ah, meu Deus, o que eu falo? Você vai procurar fundamentos, tudo que vai ter a pensado em estratégias, você tem que fundamentar. Por que você vai usar essa estratégia? Carol, mas eu tenho que falar isso pro pai? Nem sempre. Mas tem um fundamento por trás do que você decidiu, por quê? E se o pai falar? E se for aqueles pais que clicam com tudo? Mas por que vai fazer isso? Mas por que XPTO? Mas por que não sei o quê? Prepare-se para essa reunião. A sua segurança em lidar com essa família, seja ela uma família que super participa ou uma família que delega muitas funções para a escola,
é a sua segurança. Essa é a diferença. Gente, olha, eu já atuei com muito pai. Mas muito pai. E vocês imaginam, eu sou psicóloga. Vocês imaginam que só chega pra mim a bucha da bucha. Carol parece, sabe, um unicórnio na escola. Assim, porque todo mundo quer ver a Carol. Então, eu já lidei com muita coisa. Nenhuma dessas conversas é fácil. Não é, gente. Ter essa conversa com a família é chato, é desgastante, mas é mais ainda se você não se prepara para ela. Se você não pensa nas estratégias, se você não alinha a expectativa. Porque se você alinhar, e fizer o que eu tô te falando, na primeira reunião, a grande questão vai ser esta conversa difícil. A próxima você já estará preparada, porque você já pré-acordou com a família qual é o papel dela e qual não é. Ah, Carol, mas a família não cumpre o papel dela. Não tem problema, você cumpre o seu. A sua parte do acordo está sendo feita. E aí você, quando a família vier falar assim, e tal, mas deu alguma reclamação. Então, pai, mas ele não evolui por causa disso, disso e disso. Porque ele tem feito essa estratégia. É uma forma de você se precaver, para você, né, cuidar de si. É importante isso, tá? Aqui eu coloquei e agora eu lembrei de falar. Como eu disse, essa conversa não é fácil. Ela é bem desafiadora, bem desafiadora. Na maioria das vezes. Tem pai que é ok, gente. Tem pai que é uma bênção na minha vida. Mas você precisa pensar nesse horário e como fazer, organizar essa reunião de uma forma muito clara e num horário bom para você. Então, é por isso que você tem que ter uma agenda organizada. Você tem que se preparar, né? Para tudo isso existe uma agenda, que é o que a gente vai ensinar na Fórmula da Coordenadora Segura Organizada. Então, para quem ainda não se inscreveu, é um evento gratuito. É só ir no link na bio, assim que acabar a live, vocês, né, vão lá no link da bio e se inscrevam, porque vai ser um evento muito legal em que a gente vai falar mais sobre os papéis da coordenação, sobre a organização e sobre conversas desafiadoras. Então, vai ser bem legal, tá? E aí eu falei que eu ia falar documentos, né? Enquanto eu tô tomando minha água, tem alguma dúvida em relação a tudo que eu falei? Como falar, o que fazer, como fazer isso tudo, gente? Porque você sabe, né? Senão eu vou passando, porque eu sou uma tagarela. Eu sei que é um tema que as meninas falaram, tenho 66. Tenho 66 alunos. Comece pelos mais desafiadores, comece com os que mais precisam de intervenção. Comece com alunos que você realmente necessita desse apoio da família. Porque não tenta dar conta de tudo. A gente vai falar isso na fórmula, mas assim, não tentem dar conta de tudo, que vocês não vão dar. Ninguém dá conta de tudo. Nem a coordenadora, a melhor coordenadora do mundo, dá conta de tudo. Ela escolhe prioridades. Então, por exemplo, eu tenho prioridades dos meus alunos lá na escola. Eu vou dar foco em uma professora essa semana porque eu sei que ela precisa de mais suporte meu. Eu não tô tentando pegar o mundo e abraçar. Não, não é assim que funciona, tá? Então é muito importante. Olhem as prioridades. A Aline colocou. Trabalho em um SEI conveniado com a Prefeitura de São Paulo. Minha diretora comenta muito nas reuniões que somos uma empresa. Enfatizo isso várias vezes. Sim, vocês têm que lembrar que vocês são uma empresa. Escola é empresa, gente, independente de ser pública. E aluno, pai, ele é cliente. Quer dizer, não, mas mesmo uma empresa, a escola pode ser considerada só uma empresa? Não, ela não é só uma empresa, mas ela é uma empresa. Uma empresa tem colaboradores, uma empresa tem fluxo de caixa, sua diretora faz o fluxo de caixa, precisa de dinheiro, a verba que entra, isso tudo é de empresa, gente. Apesar de tudo, os alunos, né, mas é público, não paga. Paga com imposto. Né? O dinheiro que chega lá para a coisa é como se ele estivesse pagando, é um serviço, né? Então, sim, não é só uma empresa, claro que não, mas a gente sim é uma empresa. Você tem CNPJ, tá? Então, a empresa, sim, a gente tem que pensar, a gente tem que parar de romantizar as coisas. E por isso que, quando eu falo o que eu vou falar agora, entra muito nisso. O que eu vou falar agora? Os documentos necessários para isso tudo, tá? Por quê? Porque se é uma empresa, eu tenho que prestar conta a alguém. Quem você presta? O governo. Quem é, né, da SEI. E a Secretaria de Educação. Você presta conta, gente. O que você, enquanto coordenadora, fez para esse aluno. Não é a sua professora. Gente, a bomba nunca estoura para os professores, na maioria das vezes. A não ser que seja um caso isolado, que ele tenha causado. A maioria das vezes quem segura o rojão é você. Você não faz as coisas que você faz para facilitar para o seu professor apenas.
Que nem, eu sou uma alma bondosa, as meninas falaram que a gente tem que ajudar os professores, que a gente tem que ser parceira deles. Tem, claro que tem. Mas tudo que eu falo aqui é para ajudar vocês. É para que vocês, né, tenham esse cuidado. E aí eu vou falar disso agora, Vanessa, que a Vanessa perguntou assim, é importante que essas reuniões de pais sejam registradas em atos? É importante? Não. É imprescindível, tá? É imprescindível. Por que é imprescindível, Carol? Porque senão fica o diz que me disse. Palavras o vento leva. A assinatura tá no papel, bonita, tá? Você vai, nem que seja escrita, eu sempre faço as minhas na mão mesmo, tá? Eu vou colocando os pontos importantes, coloco data. Tem um Reels que a gente fez que tem todo o que tem que ter, mas em resumo, é uma ata de reunião, vai ter que ter o nome dos participantes, o assunto abordado, né? Os tópicos e o que foi decidido naquela reunião, a data e a assinatura. Como é que eu vou fazer isso então? Eu vou colocar participantes, participar os pais responsáveis do aluno, a coordenadora X, e eu vou colocar lá detalhadamente, nem sempre, mas pode colocar. Foi conversado com o pai sobre a dificuldade X do aluno. Não é diagnóstico, é dificuldade. Dificuldade de atenção, dificuldade pedagógica, dificuldade de reter a informação, não é. Eu já falei isso com vocês aqui. E aí depois eu coloco. Ficou acordado o quê? A professora irá fazer 2 vezes na semana reforço com esse aluno. Iremos trabalhar comportamental com ele de forma tal, tal e tal. Os pais irão se comprometem a levar este aluno para o pediatra, tarará, tarará, piriri, piriri, piriri. Tudo que ficou acordado. Tudo que ficou acordado. Bota o pai para assinar. Mas a gente, aí, né, porque os pais, mas eu não sabia. Não sabia, pai? Não sabia. Pai, a gente não te informou na data tal e periri paroró? Isso é muito importante, por quê? Vou contar uma história pra vocês. E aí, pra entrar no outro tópico. Eu trabalhei em uma escola que tinha um aluno que ele tinha uma dificuldade severa. Ele tava no 4º ano e ele tava com nível de 1º ano, vai. Isso antes da pandemia, tá, gente? E a escola era uma escola boa. Ela, né, ajudava esse aluno. E aí, eu cheguei na escola e me falaram desse aluno. Eu falei, tá, vamos conhecer. Eu falei, tá, mas cadê os relatórios? Que relatórios, Carol? Eu falei, vocês não falaram que conversaram com a mãe? Eu falei, conversamos, Carol. Eu falei, então, mas não tem nada registrado que conversou com a mãe? Como é que nós vamos adaptar o currículo pra ele se ela, né, se não tem nada? Não, mas a gente conversou na porta. Eu falei, não é na porta. Vocês não sentaram? Não, a gente conversou, Carol. Eu falei, eu fiz desse jeitinho, botei minha mãozinha aqui assim e eu falei, então, não é bem assim que funciona, porque ela pode dar um processo, ela pode falar que a gente nunca fez nada pelo aluno, piriri pororó. Expliquei, né, a problemática disso tudo. Aí, a diretora da escola falou assim, então tá bom, Carol, então eu vou te passar as datas e o que a gente conversou. E você faz um relatório pra mim? Falei, show, não tem problema. Que é uma das coisas que eu vou ensinar um truque de mestre aqui, se você nunca fez uma ata, tá? Nunca fez. E o que eu fiz, gente, nesse caso em específico? Eu peguei tudo que foi acordado de boca com essa mãe, que a diretora tinha me falado, fiz uma coisa, foi conversado na data tal, não precisa de data, tá? Se você não tiver a data, não tem problema. Foi acordado em anos anteriores com a mãe, pipopó, e coloquei tudo. Tá bom, ok, show. Aí o que eu coloquei? A mãe estava ciente, colocamos a data atual, botamos mostra para assinar. Passou, né, umas 2 semanas que a gente tinha colocado ela para assinar, a minha diretora foi na Secretaria de Educação para perguntar, e a diretora nesse caso não era a Marcélia, tá, gente? Ela foi lá na Secretaria de Educação perguntar e falaram, ela falou assim, o que a gente pode fazer por ele? Porque ela não podia puxar ele para trás, não sabia como é que adaptava, e ela pegou e falou assim, vocês têm a assinatura da mãe que ela tá ciente da dificuldade? Aí ela, tenho, porque eu tinha orientado. Então assim, se ela não tivesse, ela falou assim, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque você não tem nada provando. Então, mesmo que você nunca tenha feito nenhuma ata, nunca tenha conversado, nunca piriri pororó, nada. O
quando alunos são anteriores. Você vai fazer isso que eu tô te falando. Coloca retroativo, coloca data e pede pro pai assinar, tá? Porque aí você garante que você tem esse documento. E aí, existe uma grande coisa, me perguntaram isso nos directs ontem, hoje, não faço ideia. Além desta ata, é muito importante que você informe o pai desse aluno com dificuldade da evolução desse aluno. Sim, a evolução desse aluno. Sim, você precisa prestar conta, lembra? Você vai ter um relatório de acompanhamento. Quais atividades que foram feitas, como ele se saiu, aqui. Peraí que eu já explico, Pri. Eu gosto que eu sou muito íntima, né? A pessoa chama os outros de Pri. É coisa de paulista, isso. Ousada que chama. Mas você vai ter um relatório de evolução. Carol, precisa fazer todo mês? Sim. Sabe por quê? Se você deixar para fazer no bimestre, o seu professor vai esquecer. No método, né, a gente ensina. Eu tenho live de adaptação curricular, se eu não me engano. Mas a gente tem uma aula só sobre adaptação. Mas você vai ter esse relatório de evolução, em que quais atividades foram feitas, quais estratégias foram utilizadas, para mostrar para o pai o que você tem feito e se esse aluno tem desenvolvido ou não. Vou contar outra história, gente. Eu tô andando muito com a Marcélia pra ficar contando história, né? Eu vou contar isso pra ela. Falar, tô andando muito com você, dona Marcélia. Eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade. Ele não tinha laudo, não tinha nada. E aí, eu tinha que pedir um encaminhamento pra mãe dele. E nada. E eu falei com a dona da escola, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o mesmo relatório que a gente faz pros alunos de inclusão, nós vamos fazer pra ele. Pode? Eu falei, é só um relatório. Não tô falando que ele tem nada, só tô provando pra mãe dele que ele não atinge as competências necessárias. Que ele sempre fica aquém do que é esperado pra idade. Tá bom. Aí fui mostrar pra mãe dele. Aí a mãe dele falou assim, olhou pra mim e falou assim, Carol, o que isso quer dizer? Eu falei, quer dizer que ele não acompanha a turma. Quer dizer que ele tem muita dificuldade. Quer dizer que ele não consegue fazer o mínimo que é esperado pra idade dele. E é por isso que eu preciso que você leve ele. Tá vendo como você mostra, tem a segurança? Porque você tem um papel para mostrar. Você faz relatório e você mostra tanto o que você tem feito e como o aluno evoluiu ou não. E por que ele não evoluiu. Então é muito importante ter esse relatório de evolução. Deixa eu ver aqui a pergunta da Pri, porque ela já deu uma carinha, então eu sei que eu posso chamar ela de Pri, porque eu sou ousada. É assim, gente. Carol, como deve ser a adaptação do currículo para alunos com PC já no 3º e 4º ano? Toda adaptação, eu tenho uma live aqui, mas eu vou falar de novo. Toda adaptação, independente do laudo deste aluno, deve ser baseado na habilidade e na dificuldade dele. E o relatório de evolução também, tá? O relatório de evolução. Quais são as habilidades que eu espero que ele atinja e será que ele atingiu ou não? Quais são as dificuldades que ele tem e como eu quero evoluí-las e se ele atingiu ou não ao final da semana, ao final do bimestre. Perguntaram pra mim assim, Carol, com quanto tempo eu tenho que entregar isso pros pais? Eu, Carol, entrego todo o bimestre na reunião de pais. Mas se sua reunião é semestral, você pode pensar. Para alunos que não tenham, que consigam avançar. Então, se o meu aluno, com as minhas estratégias, está evoluindo, eu mostro bimestralmente. Se ele não está evoluindo, ora porque a minha escola não tem recursos, ora porque os pais não fazem a parte deles, ora por N fatores diferentes, porque aconteceu alguma coisa e ele não evoluiu, eu faço mensal. Chamo pai e mãe, sento na cadeira, falo lá, eu falei, vamos lá. Ele não tem evoluído. Como é que tá em casa? Isso é importante, porque a gente esquece que, mas dá para fazer um relatório anual? Claro, gente, que dá. Mas pensa comigo. Vamos lá. Você acha que você, se você fizer um relatório mensal desse aluno, que é o que eu aconselho, mensalmente, você não acha que você vai conseguir perceber os erros, as dificuldades e para onde tem que ir mais rapidamente do que se você fizer só no final do ano ou no final do semestre? Quando eu faço periódico, eu evoluo muito mais o meu aluno, porque eu estou acompanhando, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado em fazer essas coisas. Qual que é a questão
desse grande rolê do medo, né? Desse grande rolê, desse medo que a gente tem de atender pais, de aluno com dificuldades. Porque normalmente a gente não tem segurança do que eu preciso fazer, de como eu faço. E é por isso que eu pensei nessa live. E se você, né, tá gostando da live, tá vendo, né, valor nessa live, tem aqui um aviãozinho, ó, compartilha, bota aí, compartilha com 5 pessoas e fala pra mim, compartilhei. Compartilha, pode ser com 3 a 5 pessoas, no seu, coisas que vocês sabem que vai fazer diferença. E para entender que a gente precisa ter segurança para lidar com isso, gente. A gente precisa muito ter segurança para segurar o rojão. Mas eu também preciso me organizar para fazer esses documentos, para pensar na pauta, para me organizar para falar com esse pai, para dar conta dessas demandas que me são. Porque esse é seu papel é dar conta desses pais. Seu papel é trabalhar junto com os alunos. Com os alunos no sentido que não é você fazer pelo professor, é você ter um olhar para que você evolua através dos pais e dos professores. Que é o que, se vocês quiserem depois pesquisar sobre esse tema, para falar com os pais, chama psicoeducação. A gente fala, tem um módulo inteiro, uma aula inteira só sobre psicoeducação no método, né? Mas é muito importante que vocês tenham esse olhar, tá? E a necessidade de saber seu papel, gente, dentro de cada situação, é que você vai fazer isso com segurança. Que é o que a gente vai ensinar para vocês na fórmula da coordenadora segura e organizada. A gente vai ensinar vocês a terem total segurança e organização diante dos desafios, diante dos imprevistos. E desafio é o que não falta, vamos ser sinceros, né? Sempre. Esse é só um dos papéis, gente. É só um pequeno pedaço do que é a coordenação. Vocês sabem disso, vocês estão na coordenação. E é muito importante que vocês saibam disso, por quê? Porque na semana, né, no dia 21, 23 e 25, a gente vai falar mais sobre isso. E é um evento gratuito, é um evento que quem já participou dos outros sabe que é um valor gigantesco que a gente entrega. Eu e a Marcela, a gente não tem nenhum medo de entregar conteúdo para vocês. Inclusive, esse é o nosso papel aqui. Nossa missão é entregar conteúdo para que vocês evoluam, para que vocês consigam fazer os papéis de vocês, para que você consiga ser uma coordenadora segura e organizada. Então, essa é a nossa missão aqui no Instagram, no YouTube, onde vocês seguem a gente, né? Mas é importante que vocês saibam isso, tá? Eu acho que para fechar a nossa live, né? Primeiro é vocês se inscreverem no evento, né? Já fechando aqui a live, quero vocês todas se inscrevendo no evento, que é importante, encaminhando isso para outras coordenadoras, porque é muito importante que a gente compartilhe as informações corretas. Muita coisa se fala, mas às vezes solta. E essas lives que a gente faz são uma coisa mais correta, mas não é contínua, com uma ideia contínua, tá? Queria agradecer. A gente está aqui todas as segundas-feiras no Estourando a Bolha, para que a gente fale sobre a questão de psicopedagogia, de psicologia dentro do contexto escolar. E que a gente vai ter amanhã a live, né? A live com a Mari Cleise, que é uma das nossas alunas, ela é diretora. E ela vai falar sobre a parceria, direção e coordenação, que também é um tema muito pedido por vocês. Então, amanhã vocês vão assistir com a Marcela às 19h30 e se inscrevam no evento A Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada, que vai rolar dia 21, 23 e 25, 100% online e 100% gratuito, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais e a gente se vê mais pra frente na Fórmula da Coordenadora Segura e Organizada. E semana que vem começa a maratona, que quem tava aqui na outra sabe que é bombástica. São várias coisas. Muito obrigada, Pri. A Pri é minha amiga já, gente. A Pri já é minha BFF. Então, a Pri já enviou para as outras pessoas. Um beijo, pessoal. Até mais. Qualquer coisa, grita lá.